Hum. Hum. E aí, já estamos chegando para o pessoal? Vamos ver aqui. Ah, será que estamos ao vivo? Ah, sim, sim. Bem ao vivos! Olá, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Doni Correia, uma teia de ideias. Este canal, conduzido por mim, como sempre digo, seu anfitrião, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Você está no Domingo é Freud, nesse domingo ensolarado, não é? De Olimpíadas, temos daqui a pouco aí Raíssa Leal representando o Brasil e Guarulhos, né, na ginástica olímpica. Estamos torcendo aí por mais uma medalha para a nossa Raíssa. Mas no Domingo é Freud é hora de falarmos de cultura, é hora de obedecermos aí esse tripé que sustenta o nosso canal, né, a linha editorial do nosso canal, que é dedicado à estética, história da arte e cinema, primordialmente, mas, obviamente, trazendo aí uma série de discussões transdisciplinares que dizem respeito à própria vida, ao cotidiano, né, a esse dia a dia e a história também das coisas, as humanidades, as epistemologias, não é? Se você é novo ou nova no canal, está chegando agora, já vai se inscrevendo, deixa o seu joinha, compartilha com todo mundo, comente bastante, participe aqui com a gente, porque assim a gente vai domando o algoritmo e ele entende que o nosso trabalho é relevante para que a gente faça esse trabalho de conversão de teiudos e teiudas para a nossa teia de ideias, é surdidura cultural. Vocês também podem apoiar a gente, claro, aí, mandando seu super chat, mandando super sticker, mandando, enfim, o valeu demais. E podem nos apoiar, sim, por que não, diretamente pelo nosso Pix, que está aqui na tela e também na descrição do vídeo. Aliás, eu quero agradecer muito aqueles que têm, sim, ajudado a gente com o Pix diretamente. A gente sabe que a plataforma tem uma série de limitações aí que transformam o nosso trabalho em algo muito mais penoso, muito mais difícil e, por vezes, labiríntico, não é? Para usar uma palavra que o nosso convidado de hoje gosta muito. E o apoio de vocês diretamente aqui pelo nosso Pix tem sido maravilhoso. Eu agradeço a todos e todas que puderam e quiseram nos apoiar. Se vocês quiserem e puderem, claro, né? Se quiserem e puderem nos apoiar diretamente pelo Pix, fiquem à vontade, porque quem sabe daqui a pouco tempo eu consigo retribuir, né, essa ajuda com material exclusivo, né, conteúdo exclusivo, com, enfim, né, brindes, promoções, e a gente vai construindo a nossa teia de ideias aqui junto com vocês. Também quero agradecer a TV 247 pela divulgação do nosso trabalho. Se você está assistindo a esta live começando aí na TV 247 na condição de gravado, venha ao meu canal e se inscreva, porque daí você faz parte da nossa teia de ideias e assiste às transmissões do Domingo é Freud, das lives que fazemos ao vivo, tá bom? Bom, dados os recados, gente, hoje nós vamos conversar sobre um tema dos mais relevantes, né? Dos mais interessantes. Hoje nós vamos diretamente para a psicanálise mesmo, para a história da psicanálise. Um tema que eu confesso, né, eu já havia programado, né, abordar umas 3 vezes e acabei refugando, acabei derrubando a minha própria pauta, porque entendi que precisava de um pouco mais de conhecimento e, quem sabe, de um interlocutor para poder trocar essa ideia sobre Otto Gross, né, que é o nosso tema de hoje. Um pioneiro aí da psicanálise que foi, né, ocultado ao longo do tempo, ao longo da história da psicanálise, que merece, com certeza, ser analisado mais de perto, aí, sendo analisado mais de perto. Ocorre que na semana passada eu recebi contato desse grande amigo meu que já esteve aqui conosco, que eu já vou revelar quem é,
vocês já devem ter visto aí pela descrição. Assim que eu mandei a divulgação do Domingo é Freud da semana passada, ele falou, vamos fazer uma live sobre Otto Gross? E eu, como sou junguiano, né, acredito muito aí na sincronicidade das coisas, falei, agora é hora. E é por isso que eu tenho aqui hoje a honra de receber novamente, né, ele que é transcineasta, é performer, é diretor e criador do Teatro Hacker, além de poeta, escritor, compositor, montador, artista visual, ativista e esquizoanalista. Se estivéssemos na Renascença, chamaríamos ele de um polímata, não é? O artista também vem realizando trabalhos com esquizoanálise e performance. Sua obra é um labirinto aí, vivo, entre mistura de linguagens e atos performáticos em constante fluxo nas redes sociais e no território urbano, da cidade à tela, do corpo à máquina, do picho ao glitch, do cinema ao transcinema, do teatro à performance, da arte à política. Seus trabalhos são vivos e em constantes transformações e tradução de linguagens. É com muito prazer que eu recebo pela segunda vez aqui no Domingo é Freud, meu querido Pedro Paulo Rocha. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, Doni, a todos que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês e fico feliz que você foi picado pela palavrinha Autogross, pelo nome Autogross, e aqui estamos, né? Aqui estamos, e como eu estamos aqui para falei, essa né? conversação. É numa dinâmica quase junguiana, né? Porque quando você me mandou a mensagem, é como eu disse agora há pouco na abertura, né? Você me mandou a mensagem, vamos falar de Otto Gross, era uma coisa que eu já queria há muito tempo, só que eu precisava de alguém para poder vir aqui, né? Sustentar junto comigo. Esse daqui é um tema bastante espinhoso e bastante. Ele é fantástico, na verdade, né? Ele é um roteiro pronto, né? Para um filme. Você que é cineasta, né? A história do Gross é um roteiro pronto já, né? Sim. Me lembro, então, aqui de algumas cenas, dos fragmentos que eu sei sobre a vida do Otto Gross, né? Porque nesse livro, por uma psicanálise revolucionária do Otto Gross, você tem ali no início do livro contando cenas da vida dele, mas eu fico pensando em algumas cenas da vida dele para a gente começar, talvez a gente pensar de forma como inconsciente, como um sonho, um fluxo, né? De um filme sendo feito através da nossa fala. Eu gosto dessa ideia, né? O inconsciente tem a ver com a liberação desse fluxo que está de alguma maneira bloqueado, mas mais do que bloqueado, né? Ele está em todo lugar e a gente não percebe, como diz o Guattari, né? O inconsciente ele molha, ele está nos acontecimentos, está na Olimpíada, está na capa do jornal, está no nosso cotidiano. Ele não é, eu falei bloqueado, mas começamos por aí. Não é um inconsciente bloqueado, mas é um inconsciente que transborda e está em todo lugar. E não é um inconsciente de especialistas. Isso é bem interessante. Então, é um inconsciente maquínico, um inconsciente revolucionário, né? Mas eu lembro, então, de algumas cenas do Otto Gross, para a gente começar, talvez, né? Dessas Sem dúvida. cenas. Antes dessas cenas, né, eu queria só dar boa tarde aqui para o pessoal que veio prestigiar a gente, prestigiar a presença do Pedro Paulo, minha querida mãezinha, Zuleika Manprim, boa tarde a todos, dando aí boa tarde, né? A Nê Santana, que também está sempre aqui com a gente, boa tarde, Doni Teia, também temos a Rosali, que está aqui, ó, boa tarde, Doni, boa tarde a todos, e a Maria Elisa também dando boa tarde de Floripa, olha só, né, Florianópolis aí presente conosco, não é? Pedro, então, acho que a gente pode começar por aí, né, cara? Situando quem é Otto Gross, né? Quando a gente fala em Otto Gross, nem mesmo os analistas hoje em dia têm uma dimensão muito clara de quem foi, quando muito ouviram falar, né? Mas quem foi essa figura, né? Sim. Então, eu fico pensando nessas cenas como uma maneira de a gente mergulhar nessa figura, não como um nome só, mas como um campo, né? Um campo ou uma máquina. Qual seria a máquina Otto Gross? Então, começaria com uma mistura, usando aqui uma técnica filosófica contemporânea interessante, que é a teoria-ficção, né? É a hipertição, a mistura da imaginação com a realidade. O inconsciente e o sonho, tão importantes, né? Carne, né? Em matéria da psicanálise.
passam por algo que o que seria dito realidade tem uma espécie de real que, como fala o Lacan, que é sem lei. É um real que a gente não consegue pegar, né? Eu acho que é um virtual, né? Um real virtual, né? Então nada tá acabado, nada tá pronto, tudo tem processo. Então eu fico imaginando quem é Autogross, esse psicanalista, né, austríaco, uma espécie de figura maldita que desconstruiu, desfez a ideia do familismo dentro da própria psicanálise, né? Quem seria o discípulo de Freud? Quem estaria no lugar do pai? Né? Tem todo esse movimento, essa disputa, a grande família psicanalítica. Né? Ele surge no meio dessa grande família psicanalítica como um órfão, né? Ou como uma espécie, uma figura fora, né? Como outros psicanalistas também estão nesse movimento, de não se capturar dentro de uma normalidade e de oficialidade do que se tornou a psicanálise. Então, imagina assim, um autogross de um movimento marginal, de linha de fuga em relação aos castelos, né, às instituições psicanalíticas. Então, imagina ele entre nós, primeiro Sim. movimento, né? Primeira cena, Doni, o autogross entre nós, né? A otas grossas, as corpas negras, as corpas trans, os marginais, os drogados, as prostitutas, né? As corpas que estão sendo reprimidas dentro das quatro paredes, dentro das instituições, né? Os loucos que estão sendo torturados nesse momento no Brasil. A gente está falando de uma violação, de um estupro. A cultura é baseada no estupro, na violação, no domínio do controle do corpo feminino, na escravidão do outro, do corpo negro. A cultura é marcada, o que a gente chama de cultura, e acha que é a grande construção, a grande humanidade, ela é a grande monstruosidade. Então, começaria com o autogross entre nós e multiplicado. Né? O autogross como um inconsciente insurgente dos corpos, trazendo outra figura importante, já que a gente está falando de psicanálise e revolução, Fanon. Né? Vamos habitar nosso... Vamos fazer uma experiência esquizoanalítica aqui, fílmica do nosso encontro, Doni? Pode ser uma primeira de várias? Vamos Eu lá. estou dizendo, algo de imaginação que é preciso trazer além da história, porque a memória já é um desejo, né? A memória, ela é impossível de ser totalmente. E os textos dessa cultura produzido na violação também são documentos esparsos, restos, né? A história que se conta de Autogross, né? Como que ele surge hoje dentro... qual seria o interesse de uma psicanálise completamente, né, voltada para o poder, voltada para o capitalismo, voltada para um discurso ainda hegemônico, né? Ou para uma espécie de dinheiro, né? De lógica do dinheiro, porque quem pode fazer psicanálise? Quanto custa uma sessão com um psicanalista bom? Né? Então, a gente está falando aí da grande família, os psicanalistas vieram para criar a psicanálise no Brasil, como se estivessem numa caravana, num barco português, entendeu? Vieram fundar a psicanálise no Brasil, né? Como uma espécie, né? Um grupo de colonizadores, né? E ainda é assim. Então, é uma marca aí do racismo, é uma marca aí do sexismo, quando isso for apreciado, a divisão da diferença sexual, algo grave que separa, né? O grande falo. O autogross ele quer saber do clitóris, ele quer saber do ânus, ele quer saber tudo aquilo que é oposto ao patriarcado. Então, é a grande passagem, não é? É uma virada, é uma linha de fuga e um campo. Então, imagine o autogross entre nós, né, multiplicado diante dessa psicanálise hegemônica que a gente conhece. Sem Né? dúvida. Não, só desculpa te interromper, eu acho que isso tudo que você traz aqui nessa abertura é fantástico, porque fazendo esse exercício de autogross aqui, né, quer dizer, coexistindo, né, seja no éter, seja, enfim, né, nas vivificações,
eu acho interessante a gente fazer uma contextualização para o pessoal que está assistindo a gente, histórica, porque lendo sobre a vida do Otto Gross, a gente percebe que, bom, Otto Gross, você falou, austríaco, né? Vinha de uma família já tradicional, né? O pai dele, Hans Gross, grande positivista, né? Pioneiro da criminologia, era favorável, inclusive, do encarceramento ad infinito, né? Daquelas mentes consideradas loucas, portanto, criminosas. E o Otto Gross, e olha só, né? Dentro da casa dele, ele foi topar com o filho que se tornou um anarquista e um psicanalista da primeiríssima geração do Freud ali. Freud, amigo de Hans Gross, né? E ao ponto de que o pai de Otto Gross, num determinado momento, implora praticamente para Jung e para Freud que Gross fosse encarcerado em definitivo, fosse dado um laudo, fosse fabricado um laudo psiquiátrico dizendo que ele era incapaz e por isso deveria ficar, né, longe da sociedade. Otto Gross, que se viciou em ópio e cocaína, né, ele serviu como médico na América do Sul, quando ele se viciou em ópio e depois a cocaína. O Freud, ele se vicia em cocaína no momento em que o Freud está retirando a cocaína dos Eu não seus diria se tratamentos, viciou, né? né? Eu não diria só se viciou, Ele foi usufruiu. Parece que usufruiu, mas aí é que entra, né, a sua internação compulsória, né, em Burgosli, quando ele vai ser tratado por Jung, que sempre se correspondia com Freud. E quando eu olho para a história do Otto Gross, parece que a gente está falando de uma disputa entre Jung e Freud no âmbito político e ideológico, porque o Gross ele queria trazer para a psicanálise, corrija-me se eu estiver errado, o componente revolucionário que ele aprendeu Totalmente. com o anarquismo, né? Foi Gross que deu um nó na cabeça do Jung, dizendo o seguinte, cara, a monogamia é uma construção social patriarcal, e isso deu a Jung, né, a desculpa perfeita, vamos dizer assim, para se tornar um polígamo, mas às escondidas. Ele nunca assumiu isso, né, de uma maneira aberta, nem mesmo para Freud. Ao mesmo tempo, Freud se sentia bem desconfortável com o fato de ser muito amigo do pai de Otto Gross e ter que tratar o filho que ele também considerava genial. Todo mundo que conheceu o Gross falava: esse cara é genial, né? Sim, Esse cara é acima da média. Ocorre que sim. ele conseguiu dar um nó na cabeça do Freud e do Jung, colocou os dois em rota de colisão até romperem, e termina morrendo de fome nas ruas de Berlim, né, cara? Sim, sim. Então, É... diga Diga, lá. diga, diga. Não, é muito interessante porque ele é mais um, na verdade, né? Se a gente quiser falar aqui em história da psicanálise, em teoria da Sim, psicanálise, enfim, a gente vai ver que muitos autores ao longo de anos e anos foram tirando Otto Gross das suas redações, né, dos seus textos. Mesmo Peter Gay, que é considerado um grande biógrafo, né, de Freud, não dedica quase nada. Freud retirou uma nota de um escrito do Gross, sim. do artigo dele das edições Standard, né, do Xistes, né, do livro do ensaio sobre o Xistes. Então Certo. parece que essa preocupação que o Freud tinha em deixar a psicanálise algo como se fosse ascética, porque ele dizia: eu sou um cientista, eu não tenho, o meu compromisso não é em salvar o mundo, mas é em desenvolver aqui a minha psicanálise. Parece que isso fez com que ele, inclusive, se sentisse confortável com a retirada de Otto Gross dos escritos, da história, das atas, enfim. Assim como depois outros foram romper com Freud, né? O Reich, o Sim, Adler, o próprio sim. Otto Rank também, que eu gosto muito, é outro psicanalista fantástico, né? E assim como o próprio Jung também acabou rompendo com Freud, mas parece que ao tratar
o Gross, o Jung meio que entrou em parafuso, né? Por quê, né? Porque o Otto Gross propôs ao Jung que ele revelasse e rompesse com a monogamia e assumisse, né, o caso com a Sabrina. Sim, Né? Sabine Então, assim, Spielheim, que também foi expurgada da história da psicanálise, né? então aí tem um ponto muito importante no Otto Gross, que é a quebra com a monogamia, né? Uhum, Exatamente, quebrando a triangulação, pai, mãe e filho. Né? Existe, então, uhum, um terceiro elemento, que é esse elemento invisível, com esse título machista, né? A amante, né? O uhum. segredo. Então, ele quebra essa fachada e provoca o Jung a assumir e quebrar com a monogamia. E ele e parece que conseguiu, né? Porque pelos, aliás, eu estou deixando aqui, gente, um link aqui embaixo para um artigo do Marcelo Scheckia, que é um dos organizadores dessa edição com os escritos do Otto Gross, né? E ali ele vai relatar isso de uma maneira bem interessante, como o Freud tinha o Otto Gross em alta conta e tinha Jung em alta conta. Quando o Otto Gross estava Mas, em... diga. não, eu só acho uma questão, porque eu acho que tem um cinismo quando eles falam assim, apesar de tudo, tem um apesar de tudo invisível, né? Uhum. No inconsciente tem sempre uma coisa que está arriscada, né? Que a gente não falou. E um sentido no dito, né? Então existe um não dito Uhum. no dito e uma outra fala naquilo que a gente está falando. E aí que é interessante. Acho que existe um cinismo. Tipo assim, apesar de drogado, Uhum. né? Pervertido, marginal, apesar de louco, apesar de um monstro, é um gênio. É Então um acho que gênio. aí que está o ponto. Apesar de tudo, o Freud considerava ele. Apesar de tudo, né, é interessante que ele pega essa experiência da casa dele, o pai dele altamente repressor, como o pai do outro personagem, o presidente Schreber, né? Uhum. É, Jean-Paul Schreber, que é um caso famoso, clínico, né, que escreveu um livro chamado Um Doente de Nervos, né, que transformou o conceito de psicose na psicanálise, assim como o pai do Paul Schreber, que Paul Schreber, escrevia não, desenhava objetos de controle do corpo, cadeiras que as crianças ficassem presas, né, como objetos de tortura para esquematizar o corpo, organizar o organismo numa posição reta, né, prisões, né, o próprio design como uma prisão. E Totalmente o pai do positivista, né? Determinista. também o pai do Otto Gross tinha ele era criminalista e ele defendia a punição de gays, de Uhum. pessoas que não trabalhassem, de pessoas que seriam consideradas desvio, Uhum. fora, né? Pessoas Degenerência, né? pervertidas. Então você tem os textos do Gross também, que é muito importante, a gente cruzando com essa questão, esse movimento da história, e o agora. Eu procurei assim três dimensões, né? A história do Otto Gross, né? Os conceitos que ele está trabalhando, que a gente pode aqui conseguir trazer, e o agora. Porque eu acho que Uhum. do agora a gente também. Porque é o agora, e é o agora e é a nossa fala. O material do inconsciente para a psicanálise, que é um problema ainda, se pegar em outros aspectos, é o corpo e a palavra. A Uhum. palavra é o meio, né? A associação livre é a técnica. Então, o que a gente fala? Então, quando a gente fala do Otto Gross, e a gente vive as repressões do nosso corpo, se depara com as próprias dimensões da violência concreta na gente, no outro, na sociedade, a gente está aí com uma máquina, a gente está com uma máquina, com a possibilidade de pensar essa máquina grossa que eu estou propondo aqui, né? Como um campo de existência, de resistência contra as forças repressivas, as dimensões da cultura que são violentas e, como eu disse antes, que conduzem do estupro à normalidade e à tortura psíquica constante. Uhum. Então,
A gente pensa numa sociedade necropolítica, cada vez mais violenta, fascista, onde a gente tem aí Gazas, a gente tem o machismo, as prisões, tudo que a gente já sabe, vê todo dia, né, dessa O sistema realidade. manicomial, ele ainda é uma coisa muito presente e destruidora, né, no país. É. Mesmo depois de Nise da Silveira e tal, que na verdade Nise da Silveira foi esquecida, né, parece, depois, né, esse trabalho social, com a arte. No campo social e no campo dos asilos, né, dos espaços de tratamento. Quer saber como uma sociedade é? Visite os seus manicômios. Sim. Né? O Fanon, Tosquelles, eu não sei que falou isso, né? Então mas a sociedade como um campo, né? A cultura como um campo repressivo. Agora tem uma diferença: o mal-estar da civilização e a proposição do autoglose. É muito importante, porque o mal-estar ele não deve ser aceito como uma normalidade onde a castração é a lei da lei. Né? Porque é a lei, a castração, a ideia que é uma ideia central da psicanálise, né? Nós temos que ser castrados, ou então, para evitar nosso desejo de transar com a nossa mãe, né? A gente teria que, criança, quando criança, né? O Freud, né? Percebeu que havia um desejo nas crianças também, não é um ser amorfo, né? Existe um desejo, e esse desejo, num primeiro momento da experiência do prazer, ele tem uma quebra, ele tem um corte. E aí, nisso vai, depois de um momento, até a puberdade, vai se constituir essa sexualidade a partir dessas relações com essa castração. Né? Isso daí vai se desenvolver uma série de coisas a partir uma espécie de adaptação. Né? Mas o que acontece? Isso vai se desenvolver depois em níveis mais, digamos assim, mais violentos, a formação do sujeito à cultura. Porque não se trata do sexo no órgão, é o eros na vida, né? É o prazer. Não é só, não é só a questão do órgão, mas é uma repressão que do órgão sexual vai se estender por todo o corpo. Então, a cultura como algo repressivo e que, a partir dessa repressão, se constitui uma normalidade. Enfim, por aí. Mas o que eu quero dizer? O autoglose inverte essa fórmula, inverte a ideia da castração. Aquilo que seria proibido, ou aquilo que seria um tabu, para usar aqui um termo do Oswald, né, pode virar totem. O tabu deve ser questionado e o tabu deve virar totem. Então, esse mal-estar é exatamente porque há uma repressão consentida. Não estou falando no nível da infância, obviamente que não, mas estou falando no nível da cultura. Então, a cultura como castração é questionada para o autoglose. Esse mal-estar, ele deve ser enfrentado, não deve ser normalizado. E nem deve ser estabelecido uma cura que as coisas ficam ajeitadas, uma espécie de resolução disso com uma nova adaptação. Então, toda essa barreira, todo esse campo simbólico, institucional como lei imaginária, acaba determinando o que é a realidade e qual é o limite das coisas, enquanto regra. Então, o autoglose vai questionar a formação, não vai colocar o pai como um processo recondutor, ele vai questionar o pai, a lei do pai. E essa lei do pai não deve ser reconduzida como uma fórmula de desenvolvimento da psicanálise. O pai no centro, a castração, a readaptação e os processos do prazer, o mal-estar se constitui como normalidade. Você esquece que você vive um mal-estar constante e começa a ter prazer nessa angústia, ter prazer em se autocastrar, ser castrado e autocastrar. Então, ele libera ele propõe uma liberação do inconsciente como uma afirmação. Tem um processo do inconsciente que ele tem um sim no inconsciente, não é um inconsciente dialético somente. Existe uma potência do sim. Por que Caim matou Abel? Por que Caim matou Abel, Doni? Foi um pecado? Foi um erro? Por que ele desejou? Que Deus, diz a Bíblia que foi por inveja, né? Então, ele é um culpado. Ele caiu, então, né? Mas aí entra uma coisa muito interessante você chamar
Caim e Abel, porque nesse texto que eu deixei o link para a galera ler aqui depois, esse momento em que o Jung meio que percebe que ele está com inveja de um irmão que Freud Freud é a figura do pai para Jung, né? Isso é inegável, né? Dá para ver isso o tempo inteiro. Mas quando ele nota que o Freud tem apreço pelo caso do Otto Gross, ele resolve entrar no meio e meio que resolver, e o Marcelo Schecker vai dizer aqui no texto que isso pode ter despertado uma espécie de complexo no Jung aí em relação ao irmão, né, a competição. Então, mas qual seria o problema para o Otto Gross nesse caso, né? Poder. O problema, né, estabelecido do familismo. O Otto Gross ele teve experiências, né? Ele participou de uma comunidade libertária, né, onde havia orgias, né, onde o corpo, tudo que a gente viu nos anos 70 se liberando, fazia lá atrás. Já tinha uma experiência lá atrás, né? O sexo não é visto como uma punição, como um pecado, né? Então ele vai exatamente dizer, existe um corpo, né? Eu até acho interessante você trazer isso, Pedro, porque aqui ó, a gente tem a nossa querida Inês Oludé, que está dizendo assim, ó, que raro que falem sobre anarquismo no Brasil. Legal, boa noite, abraço de Bruxelas. Portanto, boa noite. A gente deve estar aí às 5 horas de fuso horário, né? Mais ou menos. Isso que eu ia perguntar quando você começou a falar. Qual que era o ideário anarquista naquele momento e como ele traz isso para a vida dele e, consequentemente, tenta expandir isso para a clínica dele, vamos dizer assim? Eu acredito que seja uma mistura, né? Essa mistura do campo familiar, né? Do que ele sofreu no campo da família, com a figura do pai, todo tipo de pressão, né? Ele também, né? Todo tipo de privilégio e essa experiência fora da família, né? O passeio do esquizo do Otto Gross, a experiência dele com a sexualidade, a experiência dele com a namorada, a experiência dele em que se ele sente o desejo, se há um movimento de desejo entre o analista e o analisado, para ele não é um problema você namorar o próprio analisado. Uhum. Então, olha, isso inverte também a questão da neutralidade que o Freud coloca. Né? Então, a gente pode imaginar uma série de quebras que ele faz no moralismo, né? A gente falou da monogamia, né? A quebra da ideia do dois, né? A questão do patriarcado. O patriarcado não conduz, né? O pai não conduz a própria psicanálise como uma teoria, né? A castração, o pai, né? A relação com a sexualidade, né? Libertária. Então, essa experiência contracultural que ele vivenciou, né? E aí o contato com o Nietzsche, né? Que ele era um grande leitor de Nietzsche, né? Usava, inclusive, vontade de potência, né? O termo. O Nietzsche foi o desenvolvedor da psicanálise, foi o criador da psicanálise, né? Você tem ali, o Freud negou que leu e descobriu que eles leram o Gaia Ciência e a Genealogia da Moral. Então você vai ver vários trechos. Então aí uma espécie de um Nietzsche subterrâneo, meio escondido na história da psicanálise. Né? A relação com Mark Stirner, chamado de anarco-individualista, o individual, né? E a relação com o Kropotkin. Né? Max Weber também, né? Oi? Max Weber também, né? Ele teve contato com o Max Weber também. Então, o Max Weber também. Essas aproximações. Diga, do Max Weber eu não conheço muito, mas diga. Não, você estava falando. Agora você citou o pai do anarquismo aí, né? O Kropotkin. Kropotkin, um dos. Não foi ele que cunhou o termo, mas ele era afiliado, né? Ele está lá junto com os outros anarquistas. Isso. Né? E o Marx Stirner,
Uhum. Então, o inconsciente é revolucionário porque ele não é individual, ele não é pensado como só um trauma individual, como é fácil pensar num território puramente burguês, puramente familista. O meu problema é individual. Ele já anuncia isso e já coloca essa relação a um campo social que reprime, a um patriarcado que reprime, a uma lei que reprime, a uma lógica do poder que reprime. A Uhum. sociedade a repressão em sociedade é a mesma coisa. E aí Muito bom. como que a partir desse conflito que a psicanálise entra como um processo revolucionário, onde aquelas experiências que estariam reprimidas, que estariam, digamos, bloqueadas, né, podem, a partir de um processo analítico, ganhar uma corporeidade de felicidade, de mudança da vida. E essa vida é Uhum. da minha mudança, da minha vida. Nenhum problema é pessoal. Né? Tem uma ideia individualista, né? Mas nós somos seres sociais, nós somos atravessados pelo outro, pelos campos, pelos sonhos, pelos delírios, pelo aquilo que a gente não fala, pela imaginação. Né? Nós estamos, como o Guattari propõe, numa caosmose. Né? Estamos Uhum. mergulhados num cosmos, né? Midiático dos nossos desejos. Então, há uma atmosfera que a gente faz parte. Então, o inconsciente revolucionário não é um inconsciente individual, um inconsciente onde seria eu e os meus problemas, eu e os meus traumas. Não, não é questão como eu sofro, os traumas da castração ou os traumas das minhas violências. Nossas violências são violências sociais. Sim. Né? A questão da filogenética, ontogenética filogênese, ontogênese e sociogênese, que o Fanon traz quando ele vai dizer, olha como a ciência é racista, olha como eles veem o corpo do colonizado, Ah, são mas sempre sempre. vistos como forma inferior. Então ele traz o campo social. E nesse campo Uhum. social, esse inconsciente vai se construir de que forma? Aí a questão anarquista, como um comum, uma forma de viver de uma maneira que se quebre essas violências, que se ultrapasse essas violências. Então, como é possível? Então, é interessante que ele falou da questão, o que ele sofreu, ele descreve também no texto dele, que ele contou a história, né, que ele teve armaram uma internação para ele, Isso. exatamente, porque ele poderia, o que ele estava propondo era realmente só que poderia desfazer a família, a grande família psicanalítica. É por isso que eu estou trazendo Exato. ele para hoje. Então, há Uhum. também aí todo um medo, um temor em relação a desfazer essa imagem imaginária, esse imaginário da ideia de uma ciência que vai se construindo com seu gênio, com as suas raízes, e tudo vai até uma grande evolução, o instituto, o saber, essa pirâmide, porque é uma pirâmide, né? É uma pirâmide, né? Uhum. E é um falo. Não é uma Sim. vagina, é uma pirâmide de controle. Pai, mãe, você Uhum. pode dizer psicanalista, cliente e investidor. Ou banqueiro. Isso está também posto, né, nos textos que eu li sobre o Gross, enfim, e do Gross também, né, essa questão da relação analista analisando, que a Sociedade Internacional, né, o Instituto Internacional de Psicanálise, enfim, né, o IPA, né, que é um Instituto de Psicanálise, enfim, eu não sei exatamente agora o nome, mas é o Instituto, a coligação internacional criada por Freud lá atrás, em Viena, enfim. Houve um momento em que, inclusive, o Lacan foi meio que rechaçado da Foi Sociedade expulso. Psicanalista Foi Internacional expulso. por causa do tempo de consulta, do tipo, não, se Isso. você, porque quem não sabe, gente, a análise lacaniana ela não tem um tempo de duração. Na psicanálise ali criada, né, proposta por Freud, a sessão tem que ter 50 minutos com o analisando. O Lacan propõe um tipo de análise que você senta lá, começa a falar, aquela sessão pode durar 5 horas, como pode durar 5 minutos. E isso foi altamente rechaçado pela sociedade internacional,
Ele foi expulso também, eu não sabia que ele tinha sido expulso, eu sei que ele recebeu lá repúdio e Ele tal. ficou rico, ficou muito rico com as sessões curtas também. Mas tem um Também. sentido conceitual. Qual que é o sentido conceitual? É que o inconsciente não tem um tempo lógico. Entendi. Ele Ou não seja, tem o o mesmo insight tempo. Não, vem... desculpa, não tem um tempo cronológico, tem um outro tempo lógico. Uhum. Então, o tempo linear não funciona. E tem o tempo também de elaborar, né? Tem os vários tempos, né? De escutar, de repetir, de cortar, de pausar, de elaborar. Tem tempos, né? Então, há um corte, o sentido do corte e do não conclusivo. Você não conclui. Então, até isso se trabalha com a falta, né? Porque na hora que você quer falar, que você acha que é o momento, eu experimentei isso em análise, é terrível, eles fazem muito. No momento que você vai falar, você pagou. Corta, Daí, eu daí, também já daí você sai com passei. aquele bolo aqui na garganta, né? Mas eu quero falar, eu preciso falar disso, pelo amor de Deus. É a dupla captura, é o double bind. É captura, entendeu? Captura o sintoma e cria uma maneira, uma espécie de... A cura vira relacionado com o pagamento, com isso que ele te dá como migalha. Tudo bem, você vai falar. Vou dar mais 2 minutos. Daí você volta. Então, a gente pode pensar, daí trazendo também o antiédipo, né, e o autogrós, que relação teria entre o antiédipo, esse livro onde se criou o que se chama hoje de esquizoanálise, o que eles chamaram de esquizoanálise na época, o Deleuze e Guattari, que é um livro que se opõe ao lacanismo da época, né, à ortodoxia stalinista do lacanismo da época e à tradição da tradição do Freud, critica o Édipo, né? O livro chama-se O Anti-Édipo. O antiédipo, exato. Então a gente pode perceber assim que na psicanálise existe uma série de dispositivos de controle que estabelecem uma normalidade, né? Uma lógica. E eu creio que o autoglós começou a desmontar essa estrutura. Então ele está quebrando regras e conceitos do Freud. Por exemplo, a neutralidade, o desejo. Tem casos extremos, né, que dizem que o autoglós ajudou uma paciente a se matar. A se matar. Isso está no filme, né? O método, como é que é? Um método perigoso do Cronenberg, né? Sim. Um método. Eu não lembro agora, eu sempre esqueço o nome desse filme. Olha aí, deve ser algum processo psicanalítico também, porque eu gosto muito do Cronenberg, mas esqueço muito o nome desse filme. Por que será, hein? Vamos descobrir. Tá vendo? Vamos descobrir. Mas o autogross, ele é representado rapidamente ali, né? Inclusive vivido brilhantemente pelo Vincent Cassel, né? Que é um ator que eu gosto muito, mas é um papel ali que ele é meio que um papel de transição, é para fazer o Jung parar de se reprimir e assumir o caso com a Sabine Spielheim ali na história. Isso. E aí mostra ele fugindo pelo muro e pronto, acabou, não se fala mais dele. Né? Ele ia ser internado e ele foi internado na sequência, tem uma carta entre o Jung e o Freud, né? E é uma sincronia, uma espécie de sincronicidade, aí, né? Uma estratégia de assim, vamos curá-lo, né? Vamos prendê-lo, vamos curá-lo, né? A cura e a prisão e a perseguição ficam muito próximas. E ele foge, ele pula o muro e foge. Mas é exatamente como que a gente pode pensar no autogross, na experiência do autogross, como uma experiência de desmontagem do dispositivo de controle moral da psicanálise. Né? Por isso eu chamei o Antiédipo também, mas é como também um livro, uma contribuição do Deleuze e Guattari, onde a psicanálise e seus conceitos são demolidos e questionados. Né? E o autogross, ali no seio do nascimento, do momento do nascimento da psicanálise, sai do próprio escopo, sai do próprio campo. Né? Essa saída, por isso que eu acho que a gente tem que desmontar essa ideia assim, também o Freud gostava dele, ele está esquecido, porque tem uma questão aí, porque é a força da marginalidade, a força de ter saído. Não colocar aquilo que talvez nunca tenha entrado, aquilo que está fora, não como algo submetido a um centro. Esse fora é muito maior.
Ah, ele É morreu de... é uma independência própria, né? Isso tem a ver com o anarquismo. Ele cria Sim. uma zona Uhum. autônoma temporária, onde tem as condições de provocar, mas ao mesmo tempo ele tem uma relação interior e externa. Mas ele não está dentro, ele está fora, viralizando. É como se ele fosse contaminado pela psicanálise e se transformasse em um mutante, como Uhum. o Paul Preciado propõe, né? Uma psicanálise mutante, né? Uhum. Que escute as corpas trans, os corpos decoloniais, né? E essa psicanálise mutante ela tem que sair do próprio porão da grande família e da grande caixa de conceito, porque existe um mundo, existe um corpo. Porque se o autogross se o autogross foi excluído, quem foi excluído? Quem foi mais excluído? Porque eles são os corpos que foram analisados. Você tem os Exato. objetos científicos, Uhum. não é isso? O presidente Scherer, o Arthur, a Ana O. A gente vai ter uma série de casos que a gente pode chamar aqui dos personagens, desses personagens que foram a matéria da ciência, da construção do edifício teórico da psicanálise. E aí, o Fantástico. Tosquelli, porque tudo que vai culminar todo esse movimento, de todo esse movimento do autogross, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo isso vai culminar na análise institucional, na mudança dos asilos de Saint-Aubin, com Tosquelli, com Fanon, Laborde, né, as experiências dos hospitais, onde você tem ali tudo que foi pensado num campo de uma psiquiatria nômade, ou de uma experiência anarquista na psiquiatria, no campo da política, no campo da organização política, né, foi trazida para o campo do chão dos asilos, do chão dos manicômios. E aí, como você vai criar uma situação de liberdade, né, de igualdade entre o médico, o enfermeiro, paciente, o louco, Bom, né? se a gente quiser um exemplo na nossa literatura, é só ler Lima Barreto, né, cara? Exato, Trago Lima Cemitério Barreto. dos Vivos, o Diário do Manicômio, né? Que inclusive tem vídeo aqui no canal, vocês deem uma olhada ali na playlist do Domingo é Freud, vocês vão ver que eu fiz um vídeo aqui já o ano passado sobre Lima Barreto e essa questão manicomial, e nessa mesma lista também está a minha conversa aqui com o Pedro Paulo sobre esquizoanálise. Por favor, É, continue, meu caro. então, essas experiências políticas, culturais, que vão se desenvolvendo durante as guerras e pós as guerras, vão também ajudar a forjar essa prática de transformação dos espaços de tratamento. Uhum. E aí entra as experiências, porque qual é a primeira questão que se coloca? A centralidade do poder psiquiátrico em relação a esse corpo que está sendo investigado e está sendo objeto de tentativa de cura. Uhum. Esses corpos. E aí o Tosquelli, né, que foi, e o Fanon, que participou dessa experiência, Jean-Henri, Delenny, muitos outros, o Félix Guattari, eles tinham que exatamente criar uma situação em rede, uma situação comunitária, em Sim. que o desejo do paciente estivesse também em jogo na composição da cura. Né? Então a gente poderia dizer assim, porque vamos retornar lá, né, no fatídico tempo que Gross passou em Burgosli, né, entre trocas de cartas de Freud e Jung. O Jung primeiro diagnosticou o Gross com neurose severa, né, que é uma neurose obsessiva pela questão do pai, né, da figura do pai muito encalacrada ali na neurose desse rapaz, por isso ele se recusava a se comportar conforme a sociedade e era tido como um rebelde. Depois ele muda esse diagnóstico para demência precoce. Demência precoce era o nome dado à esquizofrenia, naquele momento em que o Bloiler, né, professor do Jung, estava pesquisando
Então, ele foi diagnosticado como um esquizofrênico. Portanto, naquele momento, a esquizofrenia era tida como algo irreversível, intocável, impossível de se resolver. Tranca o menino numa cela e não deixa ele nunca mais sair de lá. E aí começa toda a disputa entre o pai do Otto Gross, o Freud e o Jung, do tipo, olha, eu acho que você tem que deixar o menino solto e uma hora a vida vai se encarregar de ferrar ele. Olha como eram as coisas, né? Claro que eu estou Nossa. parafraseando, né? Mas o que uma das cartas ali, a troca de cartas entre os três diz, é o seguinte: olha, eu não tenho como deixar o seu filho preso, não tenho como emitir um laudo prendendo o seu filho, porque ele não, nesse momento, representaria uma ameaça à sociedade, ele só está intoxicado de cocaína. Mas, como ele tem episódios de surtos psicóticos por conta disso, deixa ele solto, porque uma hora as próprias circunstâncias dos atos dele vão acabar cerceando ele da sociedade, né? Isso tem, de alguma forma, ressonância? Fala, eu vi que você fez um Não, não, gesto não, não, aí. não, só Não, tava... eu queria ligar isso com a esquizoanálise, cara, porque eu queria saber se isso tem alguma... Se essa postura do Otto Gross, se hoje ele seria... Ele aqui entre nós, ele seria o esquizoanalista, ele traria isso para a prática da esquizoanálise? Você que é um leitor de Guattari, um leitor de Deleuze, enfim, e pratica a esquizoanálise, faz sentido o que eu falei? Totalmente, totalmente, porque ele está exatamente nessa quebra do familismo, da grande família psicanalítica. Ele é o nomadismo na psicanálise, ele é linha de fuga. A gente pode imaginar as diversas dissidências dentro do próprio campo e o grau dessas dissidências, né? O grau de desterritorialização, de ruptura dessas dissidências. Umas mais que reformulam, outras que se articulam de uma maneira a dar uma características, a uma mudança de uma coisa ou outra. Não, você também tem outros graus de ruptura que são linhas de fugas que abrem outro campo. Então, o Otto Gross está nessa geografia, nessa história nômade, a gente pode dizer, usando um termo do Deleuze-Guattari, né, que foge da grande história. É uma história, ele está na história molecular dos dissidentes da psicanálise. Né? Você tem um livro Foram disso, muitos, né? Foram muitos, mas você tem vários níveis, né, dessas dissidências, vários graus. Mas a gente pode pensar que uma desterritorialização que vai culminar. Então, você tem uma linha ali do Otto Gross, né, ao Guattari, mas o Otto Gross era muito mais libertário que o Guattari, e Deleuze juntos, sem dúvida, em termos de Você experiência de acha? vida. Parece, né? Acho que eles Lendo eram a quase... trajetória dele, até pelo tempo que ele viveu, né, cara? A época em que ele É, viveu, né? mas tem uma coisa da própria vida, a experiência radical da vida e a mudança, a questão, eu acho que ele opera, eu não sei se já fizeram essa proximidade entre Otto Gross e a esquizoanálise, mas a Eu gente acho que pode... não. Eu estou fazendo isso jogando para você que é o especialista no assunto. Eu não sou especialista, não. Eu sou um experimentador, um poeta. Você não seja humilde. Não, é uma experimentação, porque a experimentação também ela supera um saber, né? Claro. Ela tem um grau de, digamos assim, de colocar em xeque o conhecido. Então também tem esse movimento, não se trata exatamente do lugar do especialista e do não especialista. O Guattari vai dizer, o inconsciente não é feito de especialista, ele não é o que diz os especialistas, não é um inconsciente de especialistas dentro da linguagem, é um inconsciente processual, um inconsciente maquínico. Então, tem muitas proximidades que a gente pode fazer, a gente pode pensar as várias séries de ruptura dentro dos conceitos da psicanálise que o Otto Gross sugere, como a gente já falou de alguns aqui, né? Da centralidade do pai, romper com a ideia da centralidade do falo, né? Em vez de você criar uma espécie de neoconservadorismo
via uma adaptação, né, numa norma, numa espécie no mal-estar da civilização, não. Ele acha que isso que indica o mal-estar é o mal-estar exatamente porque está radicalmente reprimido, precisa se superar, não É o que o aceitar. Freud fala, né? O Freud, no Mal-Estar na Civilização, ele usa um parágrafo que eu acho lapidar, né? Que em prol da civilização nós fazemos grandes renúncias, né? Exatamente. É, Esse exemplo é perfeito. Aí tem uma virada. O Autoglós está dizendo, ó, se você tem um desejo, acontece uma possibilidade, um desejo, por que eu vou reprimir totalmente esse desejo de um afeto? Não é mas uma aí coisa você não assim, acha? é porque tem uma Ah, visão moralista. O Autoglós está propondo que as pessoas se matem, o Autoglós está propondo que as pessoas, que o analista tem uma relação com a paciente. Não, não é isso. Ele está propondo, se acontecer, se chegar em um limite, se surgir, porque tem que tirar do nosso quadro moral, né? Então parece é que claro. Não, então, é por isso que eu ia te fazer uma ele está pergunta, propondo você se drogar justamente. até morrer. Ele não está propondo isso. É isso que eu ia falar, porque assim, aí eu ia fazer o advogado do diabo, né? Porque se nós fizéssemos tudo aquilo que temos como urgência do desejo, do id, vamos colocar assim, né? Do desejo mais profundo, segundo Freud, no Mal-Estar na Civilização, a humanidade já teria sido extinta da face da Terra. Como é que você vê isso? Então, é exatamente nesse sentido que você acabou de falar. O Otto Gross não está falando assim, meu, você gosta. Se você um usuário de ópio, você não precisa usar ópio até morrer. Não é isso. Mas o que é, então? Como é que você preserva a civilização, mas também não se priva das castrações? Eu acho que ele quer destruir a civilização, eu me apropriando, né? Porque se essa civilização é baseada na violência, no estupro, tem um texto dele que é o, o estrangeiro, o interior, que ele fala da violação e do estupro. Há Uhum. algo, não é o problema de contornar o nosso id, submeter o nosso id a esses limites, falando de maneira simplista, para se construir uma civilização. É o contrário, é a civilização que produziu essa violência. Então, ela precisa ser radicalmente transformada, os padrões. Então, a gente pode pensar aí a questão da propriedade privada, né, ligada ao patriarcado. Ah, Então, isso quer me dizer, se você interessa. movimentar, porque se você movimenta isso no campo social, por exemplo, quando o corpo trans, né, estabelece uma outra relação com a corporeidade binária, da divisão da diferença sexual, né, o que se passa? Começa a surgir começam a aparecer outras formas de viver, outras Uhum. corporeidades. Sem dúvida alguma. Então se mistura, né, a civilização igual moralismo, né? E a gente não está dizendo assim de propor algo, de propor que você cometa o seu desejo. Se esse desejo for fascista, né, não tem sentido, porque tem exatamente o movimento do comum. Acho que via o Kropotkin, a gente pode estabelecer aí essa ideia do comum, um inconsciente. Não é que o inconsciente seria o demônio, né, o Uhum. perverso. Não, ele é um processo. Se ele não for, ele é um processo de igualdade, de composição, de eros, de afeto. A violência não é que Questão de ele não é vida, né? o pacto da violência. Ele seria outras neuroses, a neurose, entendeu? Produziria outras neuroses, outras violências. Mas no caso aqui, a gente está pensando o processo de ruptura com o campo moral, com o campo pré-estabelecido, significa seria o fim de repressões conduzidas contra a mulher, Isso é contra pessoas fantástico, diferentes. porque então o que você está dizendo é o seguinte: ao estabelecer que o homem, a humanidade, faz grandes renúncias em prol da civilização, o que eu estou entendendo é que então Freud está dizendo que, indiretamente, que por conta dessas renúncias é que essa civilização pode ser ameaçada, exatamente pela O pela Otto Gross quis dizer, né? erupção.
Não, agora eu tô citando o Mal-Estar na Civilização, Ah, né? sim, sim. Que ele fala que a gente tem que fazer grandes renúncias em prol da civilização. O que você está dizendo, então, é que o Otto Gross vai propor que, por conta dessas renúncias impostas, é que surgem movimentos de violação dentro da sociedade. É isso? Exatamente. Porque aí vai se reconduzir a repressão ao infinito. Sim. E Não aí que o surge o Freud não esteja. fascismo, aí surge a violação dos corpos Não, é, femininos, enfim, surge o não que o Freud. preconceito. Desculpa. Não que o Freud Pode falar. não tenha também denunciado uma série de violências também em um Uhum. campo, mas ele desvenda a Até porque violência. ele era judeu, né? Então ele também, É, no Círculo de Viena, ali naquela época, a gente sabe do antissemitismo também, né? ele de alguma maneira reconduz um outro mecanismo, violências, né? Novos tipos de violência, lutando contra as velhas violências, reconduz outros processos, né? É, é, e acho que o Otto Gross, acredito que o Otto Gross, vejo que ele percebeu esses mecanismos da violência contra o corpo feminino, né? Uhum. Contra o corpo drogado. Então você tem a mistura aí, né? Sexo, drogas, Rock and roll ainda não tinha, patriarcado, mas uma valsa tinha. Um foxtrot, de repente. exatamente. Rock É, and roll ainda não existia na exatamente. geração Ele faz um dele. rock and roll. Ele faz um rock and roll com a psicanálise. Eu sou o pai do rock. Só dou um toque. Meu querido Pedro Paulo, a gente está se encaminhando para o final, infelizmente. Você vê como passa rápido o papo, né? Mas eu queria marcar aqui a presença da minha querida irmã, Sani Correia. Cheguei no fim, mas vou assistir desde o início, porque minha irmã, Sani Correia, é psicóloga. Então, esse papo aqui ela tem que ver desde o começo, sim. Eu acho que vai ser extremamente enriquecedor aí. Pedro, antes da gente encerrar, eu queria que você fizesse aí, então, o jabá, né, cara? Você é um cara que está sempre ativo, você tem grupos de estudo de transcinema, de esquizoanálise, enfim, você tem projetos. Fala um pouco para a gente, convida o pessoal que está aqui vendo, a gente que vai ver depois nesse vídeo que vai ficar disponível no canal e na TV 247. Fala aí das suas atividades e convida o povo. É, Entrem no meu Instagram, Pedro Paulo Rocha. Vou Lá deixar aqui embaixo depois. eu faço uma série de postagens diárias, experimento o Instagram como uma plataforma artística. Ali você vai ter várias experiências que eu estou realizando. Eu estou realizando agora um Lab Glauber Rocha Descolonial, onde estou no último encontro, nessa terça. A gente está escrevendo um roteiro na aproximação entre Glauber Fanon e Davi Copenaua, né? Trazendo assim essa proposição do Leão de Leone de Sete Cabeças, o Glauber da revolução da estética da fome, da estética do sonho, entendendo como que o Glauber se aproxima via Fanon e Copenaua desses novos movimentos contracoloniais que a gente vive. Eu acho muito importante essa atualização, né, porque ele também está ali na origem. Assim, se o Fanon representa a revolução da África, o Glauber representava também a revolução do cinema do terceiro mundo, né? O Uma Glauber força. seria um grossiano, desculpa Era um quê? era um grossiano, ou seja, ele seria um seguidor de Otto Gross. Eu acho que na linguagem, sim. Acho que ele estava caminhando para Para se isso. transformar, né? A geração dele é uma geração muito machista, né? Falocêntrica. Uhum. Então ele estava no movimento. Mas na linguagem, com certeza, ele trabalhava muito. Ele podia fazer uma live Glauber o inconsciente, a psicanálise, a Podemos, esquizoanálise. claro. Eu li, eu trabalhei com o antiédipo que eu estudei, era o livro dele. Né? Ele não podia Sei. falar que lia o antiédipo, mas ele lia e a psicanálise, o inconsciente sempre teve no processo dele. Nesse sentido, sim.
né? E um movimento de desconstrução, mas ele é marcado também por essas questões, né? Também da cultura, da Agora, formação dele. já que você deu essa abertura, agora eu vou ter que fazer a pergunta do advogado diabo. Você acha que Glauber Rocha, então, ele sofreu um processo parecido com o que Otto Gross sofreu em relação à psicanálise, só que no caso no cinema novo, com a diferença que o Glauber permaneceu aí estudado, né? Mas em É, termos de processo, e aí? é como se fosse assim, né? Ele ao mesmo tempo nessa gênese, né? Na origem, como se fosse o pai. De alguma maneira ele foi decaindo desse lugar social, foi sofrendo e foi se desfazendo, foi desconstruindo e negando o lugar, digamos assim, esse lugar institucional, diferente do Freud, que foi também se constituindo numa centralidade. Digamos que houve uma mutação. O Uhum. Glauber virou, né, primeiramente, ele conseguiu ao mesmo tempo ser um dos fundadores e ser marginal, aquilo mesmo que foi criado. É Não é? louco isso, Você né? não acha que é meio assim também? É mais ou menos isso, Quando eu Não te fiz é? a pergunta, eu já achava que você ia por aí. Ao mesmo tempo ele constituiu um poder, ele era também tinha, É, mas é, ele tinha é, uma visibilidade, né? é. Mas ele foi se Ele foi meio. desgarrando. Quiseram meio que ostracizar para poder se garantir, mas ele adquiriu a individualidade que eu acho que o Otto Gross não teve tempo, né? Não teve oportunidade ou não teve contexto para fazer isso, né? Total, é isso, A é gente pode isso. imaginar o Glauber sendo internado, entendeu? Pelos os capitães ali das aberturas culturais, ele fugindo, pulando o muro e fugindo para Pulando o Portugal. muro e fugindo para Portugal, exatamente, né? E depois Exatamente. foi encontrado, né? Sem conseguir respirar. E trazer de volta ao Rio para, né? A lei do retorno, né? Segundo Nietzsche, né? Aquela grande lei do retorno cíclica, né? Digamos É. assim. Pô, mas que forma bonita de terminar o papo aqui, Nossa né? Senhora, hein? Poética, né? Você me Gente, inspira. Você me ah, inspira. não, mentira, vai. Você está falando isso porque a gente está ao vivo. É Vai, tudo verdade, é bem. emoção, pô. É uma emoção estar aqui com você. É verdade, pô, porque eu lembro que a gente fez umas sessões de. A gente se encontrou, a gente até brincou de uma De esquizoanálise, nosso último esquizoanálise, encontro, exatamente, né? Eu ainda vou né? investir mais nisso, viu? Eu ainda vou te procurar mais para esses né? processos, porque eu Ah, eu achei só bem quero dizer interessante. antes, além de eu falar, só desculpa, voltando a essa questão que você Por falou, favor. das coisas que eu estou fazendo, eu acho que tem esse laboratório do Glauber que eu falei, eu faço também, tem um grupo chamado Praxis Rizoma para estudar relações entre arte, clínica, micropolítica, tem um WhatsApp, que a gente está lá reunindo lá com umas 100 pessoas. Me escrevam no Instagram, quem quiser participar. Né? E nesse Praxis Rizoma tem uma série de pessoas que participam. É uma rede, né? É uma rede, eu faço células quase diárias, células virtuais de encontro, para discutir, para ler. É uma universidade livre, uma universidade invisível, uma pluriversidade. E nós estamos Pluriversidade. nesse processo. Eu sou viciado nessa substância coletiva, conectiva. Que E a gente está nesse maravilha! processo. É isso. E para encerrar com o fecho de hoje, até aqui ó, um dizer da Viviane Aidar Nascimento, está dizendo: boa tarde, queridos. A vida tem um propósito cujo realizar não é aniquilado pelo tempo, nem em particular pela morte. Será a perfeição? Vai ficar a pergunta aí no ar para vocês, né? Ah, O pessoal aí vai dormir com essa para refletir durante a sonho. semana. Sonhe. E eu quero agradecer muito a presença do meu querido Pedro Paulo Rocha, um queridíssimo, né? Já a segunda participação aqui, espero que venha muitas outras vezes, né? É só a gente combinar. Vou me despedir dele aqui nos bastidores, mas quero agradecer vocês pela presença, esse papo maravilhoso dessa tarde, desse domingo é Freud. Se você está vendo a gente na TV 247, não esqueça de vir ao canal para poder se inscrever e fazer parte dessa teia de ideias, se tornar um teiudo ou uma teiuda, e acompanhar com a gente aí todos os trabalhos que a gente faz. A gente tinha, inclusive, falado sobre Lacan agora há pouco, eu estou já fechando para trazer uma psicanalista lacaniana muito legal aqui para a gente poder conversar sobre essa
vertente psicanalítica que é a vertente de Lacan. Então, vocês fiquem conosco, né, e apoiem-nos, como eu falei. Vocês podem apoiar através da plataforma ou através do Pix. Eu agradeço muito, desejo a vocês uma boa semana. Tchau, tchau.